Glória a Deus, aleluia. Estamos esperando os irmãos entrarem aí na nossa live para participar conosco. Deus tem uma palavra para o teu coração. Vamos lá, meus amigos que já estão online. Deixa aí o seu comentário. Compartilhe. Eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente ao teu coração. Quero entrar aqui na mensagem da palavra de Deus e compartilhar com os irmãos. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos. Estamos vivendo um momento caótico na nossa nação. Mando meu abraço aí ao pastor Misael de Tararé, um grande irmão. Josimar, nosso pastor, se eu não me engano é de Caraguatatuba. Elaine, vai compartilhando, meus amigos. Estamos em casa. A minha mãe acabou de entrar, a mãe Eva. Isso aí, vai compartilhando esta live, pois eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Deus vai aparecer na tua casa. Essa é a mensagem. O segredo para Deus aparecer na tua casa. Aleluia. Vai ser bênção. Vai ser bênção. Isso aí, vai compartilhando. Meu abraço ao pastor Tiago. Então, tantos amigos que nós estamos com saudade nesses dias, né? Estamos com saudade dos pastores. Muitas agendas foram canceladas devido a essa grande pandemia que estamos vivendo. E estamos em casa, isolados em família. Pastor Marcelo Tangerino, Lucas, glória, tá enchendo nossa live. Tá enchendo. E eu vou trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Entenda uma coisa, irmão. O sacerdote é aquele que leva as necessidades de Deus, a necessidade do povo até a presença de Deus. Mas o profeta é aquele que traz a mensagem de Deus para o povo. Eu vim aqui como um profeta de Deus para a tua vida, né? E nós que fomos chamados para sermos profetas, nós não podemos se calar nessa hora. Tenho feito algumas mensagens através de áudio que eu tenho compartilhado, algumas coisas que Deus tem me dado pela manhã após o meu devocional, mas Deus tem pedido. Hoje estava conversando com o pastor Paulo lá na Espanha e ele me disse: meu amigo, faça as suas lives. O povo precisa ouvir a voz de Deus. Irmãos, eu tenho recebido aqui muitas mensagens, agora à tarde mesmo, de um amigo desesperado, sem saber o que fazer para manter a casa dele. E nós levamos para ele uma mensagem de Deus, orei por ele e ele se manteve mais calmo. Nós não somos super-homens. Nós não somos super-homens, nós também passamos por momentos difíceis, nós também pastores passamos por momentos de dificuldade. Pastor Paulo, acabei de colocar em prática o seu conselho. Pastor Paulo é o meu mentor espiritual. Eu aprendi muito com missões. Eu me emociono porque o pastor Paulo foi o homem que Deus usou para incendiar missões no meu coração. E nós vamos entrar na mensagem. Claudinho, lá de Belo Horizonte, um grande amigo,
pastor Nicodemos, de Porto Feliz. Meu Deus, Misael me falou ontem, pastor Misael falou: Renner, faz uma live. O povo precisa ouvir as mensagens que Deus tem te dado. Pastor Sérgio Antunes Simões, pastor vice-presidente do campo de Tararé, está nos acompanhando. Ô glória! Eu estou saudando os irmãos agora por enquanto, mas daqui a pouco eu já vou entrar na palavra. Me dá mais um minutinho aí, enquanto os mais irmãos vão compartilhando. Tem pastores de Curitiba que também estão nos assistindo, pastor Cleison, outros pastores que estão nos acompanhando aí, pastor Giroldo de Mato Grosso, Marcos Romão, ô glória, pastor Giroldo me abriu a porta lá em Campo Grande, pastor Isaac dos Passos, eu lhe amo, meu pastor, como é bom, como é bom. Gente, eu vou confessar para vocês, eu não gosto muito nessa questão de live. Eu gosto mais de ficar quietinho. Mas assim, Deus tem me incomodado. Não esqueci do Marcos Romão Nogueira, não. E assim, eu estou me esforçando aqui para fazer o máximo para trazer aquilo da parte de Deus para vocês. Eu tenho sentido a graça de Deus. E vamos lá, abra sua Bíblia, pegue ela aí, a sua palavra. Isso aqui é o nosso guia, a nossa orientação. Pega aí, minha tia Elisa assistindo, Vitor, pastor Sérgio, abraço a sua família, eu te amo. Pastor Sérgio Simões, saudade dos meus amigos. Até ontem mesmo falei para minha esposa, acho que eu vou passar uns dias lá em Tararé só para rever amigos. Sabemos que as igrejas estão fechadas, mas a gente vai ficando assim muito isolado, quietinho dentro de casa. Mas é o momento em que Deus colocou. A mensagem é essa: desapareça para Deus aparecer. Não pode faltar a água, hein, Misael? Já tem uma torneira aqui. Os irmãos lá de Tararé, irmão, já sabem que lá é uma caixa de água para cada pregação. Mas aqui eu vou mais devagar. Levítico, terceiro livro escrito por Moisés. Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 16. Iremos ler o versículo 2, o versículo 12 e o versículo 13. Ô glória! Deixa eu mandar um abraço aí para minha esposa, a Érica, sempre tem me apoiado, minha companheira nas orações. As minhas filhas, Ana, Gabriele e Isabelle, elas estão aqui, ó, sempre pertinho do Pai, né? É os amores, as minhas promessas. A Ana é a promessa, Deus abriu a madre. A Isabelle, Deus trocou o sangue dela, Deus trocou o sangue. Quem sabe numa próxima live a gente conta os testemunhos delas aí. Tô achando bastante interessante que tá tendo bastante participação aí dos amigos. Pensei que ia ficar sozinho aqui. Levítico capítulo 16, versículo 2 vai dizer assim: Disse, pois, o Senhor a Moisés: Diz Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço. Olha o segredo. Porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Versículo 12. Tomará também o incensário, cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído,
e o colocará dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Pastora Raquel Sintra, de Sorocaba, um abraço. Claudinho Vital, lá de Belo Horizonte, um abraço. Deus abençoe a todos vocês. Irmãos, é dentro desta palavra que eu quero compartilhar com vocês. A minha tia Andréia, a minha avó Benedita, a tia Elisa, são tantas pessoas ali que estão nos acompanhando. É dentro desta palavra que Deus me deu um tema: desapareça para Deus aparecer. O que é mais importante nesses últimos dias? O que é mais importante para todos nós? É o dinheiro? É a casa? É a riqueza? É os cultos? Claro que os cultos são maravilhosos, estamos sentindo a falta dos nossos cultos, mas o que é mais importante para nós nessa vida? Irmãos, eu falo com toda a convicção, não existe nada mais importante do que a presença de Deus entre nós. Pois eu sinto esta presença aqui no meu escritório agora, eu sinto esta glória de Deus, porque não há nada mais precioso do que esta presença. Não há nada mais precioso do que esta glória, de dobrarmos os nossos joelhos e sentir a graça nos envolvendo. Mesmo diante das lutas, das batalhas, das dificuldades, a gente dobra o joelho e se levanta como um leão, fortalecido, renovado. Por isso eu venho lhe dizer que o mais importante é a presença de Deus. Pastor William Franco, de Campo Magro, um grande abraço. Por isso que na teologia de João Batista, ele vai dizer em João capítulo 3 e versículo 30, o que importa é que Deus cresça e eu diminua. O que importa é que Ele cresça e eu desapareça. Pastor e grande pregador David Gomes, um grande abraço. Esse é o mais importante, é a presença de Deus. Mas o mal da nossa geração, o mal da era em que nós estamos vivendo, é que os homens em si estão querendo se aparecer mais do que Deus. Os homens estão querendo a glória que é de Deus para ele. Por isso eu venho trazer esta palavra profética. Muitos impérios vão cair, muitos mercenários vão cair, muitos falsos profetas serão desmascarados. Não estou aqui para acusar e apontar ninguém, mas eu quero dizer a todos os meus companheiros e amigos: não se preocupe com a fama, não se preocupe com o glamour, não se preocupe com os status, se preocupe em ter a glória de Deus na sua vida, porque isso é o mais importante. Porque mesmo nesse momento em que estamos isolados socialmente, nós reunimos a nossa família, nós dobramos os nossos joelhos e a presença de Deus, ela nos envolve. A glória de Deus, ela nos envolve. A graça de Deus, ela derrama sobre as nossas vidas. Não estou aqui para fazer emocionalismo para ninguém, porque quem me conhece sabe, meu compromisso é com a palavra de Deus. E esse é o mal dos homens querer
a glória que é de Deus para Ele. A glória é de Deus, irmão. A honra é de Deus. O louvor é para Deus. Tudo que fizermos, façamos para a glória de Deus. Infelizmente, os nossos cultos tinham de tudo. Os nossos cultos, eles tinham os melhores hinos. Os nossos cultos têm os melhores pregadores. Os nossos cultos têm os melhores cantores. Têm os melhores corais. Os melhores departamentos. As divisões de vozes são fantásticas. Mas o que está faltando nos nossos cultos é a presença de Deus. É a glória de Deus. É onde nós choramos, se alegramos. É essa presença que estava faltando nos nossos cultos. Talvez seja isso que Deus permitiu que nós passássemos por esse momento, para dar valor à presença, para dar valor ao culto. Porque muitas vezes nós vamos ao culto para receber, para ganhar. E não é, irmão. Culto é para dar. É para dar louvores a Deus. É para dar as honras a Deus. É para dar a glória para Deus. Quantos cultos que Deus tem descido e Ele não recebe nada. As pessoas só querem algo da parte de Deus. Porque quando nós íamos para um culto, quando nós íamos para um momento de louvor a Deus nas nossas igrejas, muitas vezes as pessoas iam para se aparecer, para se promover. As pessoas iam para negociar, rever amigos. Irmãos, isso não era culto. Isso não era culto. Isso era reunião social. Era encontro de amigos. Porque o culto é onde tem 2 ou 3 com o propósito de glorificar a Deus, com o propósito de dar a honra a Deus. Isso é culto. Por isso que talvez você diz, porque Deus nunca aparece na minha casa? Porque Deus nunca aparece nas minhas necessidades? Porque Deus nunca aparece nos meus problemas? E eu começo a entregar a palavra profética de Deus para você. É porque talvez você nunca desaparece num culto, na adoração, no louvor, nunca desaparece na oração, nunca desaparece no jejum. Deus está dizendo, igreja minha, é tempo de desaparecer. É tempo de desaparecer nas orações. É tempo de desaparecer no jejum. É tempo de desaparecer no clamor. É tempo de desaparecer na santificação. Porque em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. E é tempo de desaparecermos para Deus aparecer. E eu profetizo que Deus vai aparecer na tua casa esta tarde. Deus vai aparecer na tua família esta tarde. Deus vai aparecer no teu casamento. Deus vai aparecer nas tuas necessidades. Aí você fala, pastor, é porque o Senhor não está sofrendo. É porque o Senhor não está passando por dificuldade. Irmãos, a empresa que eu trabalho está fechada. Já faz um mês. Sou consultor de viagens. Dependo também do ministério da palavra. As agendas estão sendo canceladas. Mas não está faltando? Não. Não. Porque Deus cuida dos seus. Eu tenho recebido telefonemas. E pessoas têm me abençoado. Pessoas têm me ajudado. Não estou aqui falando isso para emocionalizar ninguém, não. Eu estou falando isso para testificar que Deus é Deus.
Deus cuida, Deus zela e Deus dá o melhor. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aleluia! Oh, glória! Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Se você está sentindo Deus aí, você pode glorificar ao Senhor também aí. Porque muitas vezes o desespero quer bater sim em nossos corações. Mas Deus está dizendo, calma, não tome as decisões precipitadas não. Deus continua falando com a sua igreja. Mas vamos para o texto. O capítulo 16 de Levítico. Ele fala do dia mais importante da nação de Israel. Ele fala do dia da expiação. Era o único dia em que Deus aparecia. Era o único dia que o sumo sacerdote ele poderia entrar no Santíssimo e ele tinha que desaparecer na fumaça para Deus aparecer sobre o propiciatório. Olha que coisa gloriosa, irmão. Era o único dia no ano. Então o capítulo 16, ele vai falar para nós sobre que o sumo sacerdote tinha que desaparecer para Deus aparecer. É isso que ele estava falando. Aleluia! Para que Deus pudesse receber, para que Deus pudesse falar com ele. E esse dia era o 10º dia do 7º mês, conhecido como dia da expiação. O dia da expiação. Deus era o único dia que o sumo sacerdote entrava. Com qual objetivo? Ele entrava com o objetivo de fazer a expiação dos seus pecados e fazer a expiação dos pecados da nação de Israel. O que me chama a atenção, aleluia, é que eu estou sentindo Deus aqui, irmão, aleluia. Ele entrava para fazer a expiação dos seus pecados e dos pecados da nação de Israel. Os pecados não eram removidos. Isso é muito lindo. Os pecados, eles eram cobertos. Eles eram cobertos. Porque o outro ano, o 10º dia do 7º mês, ele tinha que entrar novamente no Santíssimo para fazer a expiação dos pecados. Porque, como eu já disse, os pecados eles eram cobertos e não removidos. Porque o único sangue, Deus te abençoe, Claudinho, que vai ter que sair, mas vai ficar gravado aqui. Porque o único sangue que poderia remover pecados seria o sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário. O sangue incontaminado, imaculado, o sangue de Cristo é o único sangue que tinha capaz e que tinha poder e que ainda tem de remover os pecados da nação de Israel. E nós sabemos que o tabernáculo, ele era dividido, vamos dizer, por 3 etapas. O átrio, o lugar santo e o santíssimo. 3 lugares, 3 etapas. O átrio, que é o pátio, aonde todas as pessoas tinham acesso, aonde todas as pessoas podiam entrar, menos os leprosos, castrados e imundos. Todas as demais pessoas poderiam entrar. No átrio, quando nós entramos, nós vamos encontrar 2 elementos. A pia, que é o lavatório, aonde os sacerdotes se lavavam e se purificavam antes de todas as ministrações.
E no átrio nós também encontramos o altar de holocausto, aonde eram feitos os sacrifícios. E o que me chama a atenção é Levítico 6:13, que diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Irmão, o pátio era um lugar aberto, não tinha cobertura. Fechado era o templo, que era o lugar santo e o santíssimo. E o átrio era onde todas as pessoas tinham acessos. Mas o fogo tinha que estar aceso 24 horas. A Bíblia diz que todos os dias os sacerdotes, eles precisavam renovar as lenhas do altar. Todos os dias. Mas pastor, e se estivesse chovendo? Tinha que ter fogo no altar. Mas pastor, se tivesse ventando, tinha que ter fogo no altar. Pastor, mas se eu tivesse doente, tinha que ter fogo no altar. Por isso a Bíblia é clara: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deixa eu trazer a revelação que Deus está me dando aqui. Não importa o que você esteja passando, não importa se você perdeu o emprego, se as coisas estão difíceis para você, Deus está dizendo: não deixe o fogo apagar. Tem que ter fogo todos os dias. Fogo fala de comunhão, intimidade, relacionamento. Fogo fala de termos a presença de Deus. Mas eu estou doente. Não importa. Tem que ter fogo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Mas não tem culto. Não importa. O fogo tem que estar aceso. Aleluia. Deus está mandando eu lhe dizer, meu amigo: acenda e levante um altar dentro da tua casa. Reúne a sua família, os seus filhos. Os dias são difíceis, mas você precisa ter um altar dentro da tua casa. Um altar de oração. Um altar de leitura da palavra. Você precisa ter um altar de cultos domésticos, aonde você vai reunir a sua esposa, os seus filhos, que vocês vão glorificar a Deus, porque podem fechar os templos devido a esta pandemia, mas a igreja ela não para, a igreja continua adorando, a igreja continua glorificando, a igreja continua exaltando ao Senhor. Então este é o átrio, aonde todas as pessoas tinham acesso, menos os leprosos, castrados e imundos. Aí chegamos na segunda etapa do tabernáculo, que seria o lugar santo. O lugar santo é onde todas as pessoas, é onde era restrito somente aos sacerdotes. Somente os sacerdotes, eles poderiam entrar no lugar santo. Qualquer outra pessoa que tentasse entrar era morto pelo próprio Senhor. Pastor Gelson, um grande amigo, um abraço. Meu pai, pastor Sebastião, Tatiana Bernardo, mando um abraço para o meu amigo, pastor Fábio. O lugar santo era um lugar que somente os sacerdotes podiam entrar. Outras pessoas não podiam entrar. As demais pessoas só podiam entrar até o átrio. E entrando no lugar santo, nós vamos encontrar 3 elementos. A mesa da propiciação. Depois nós vamos encontrar o altar de incenso. E depois também nós vamos encontrar o candelabro. Quem está me assistindo aí,
Compartilha, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas. E nós encontramos esses 3 elementos. A mesa da propiciação é onde eram colocados 12 pães frescos toda a semana, e os sacerdotes comiam lá dentro. O altar de incenso também tinha que estar aceso 24 horas. O altar de incenso, ele ficava diante do véu, que fazia a separação com o lugar santíssimo. É como se aqui nós tivéssemos o véu, aqui dentro o lugar santíssimo, e aqui nós temos o altar de incenso, aceso 24 horas. E depois nós encontramos o candelabro com 7 braços, 7 lâmpadas. E o candelabro tinha que estar aceso 24 horas. 24 horas. O altar de incenso também não podia se apagar. Não dá tempo de a gente entrar nos textos bíblicos, senão fica até muito cansativo. Mas Êxodo capítulo 27, versículo 20 e versículo 21, diz que todos os dias os sacerdotes, eles tinham que entrar e renovar o azeite das lamparinas. Aleluia! Porque as lâmpadas não podiam se apagar, e eram elas que mantinham o lugar aceso, é elas que mantinham o lugar santo aceso. Era o azeite. Ei, tem que ter azeite na vasilha. Como está o teu vaso? Como está o teu vaso nesta tarde? Teu vaso está vazio. Os sinais apontam para a volta de Cristo. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E a parábola das 10 virgens diz que nós precisamos ter azeite. E eu profetizo agora, se você crê, você vai receber, e você vai glorificar. Eu profetizo agora, Valquíria lá de Portugal, um grande abraço a vocês, pastor Eduardo. As comportas dos céus estão sendo abertas, e tem azeite descendo sobre as suas vasilhas. E nós vamos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. É os últimos dias da igreja. Igreja, acorda. Desperta, igreja minha. Aleluia. Depois eu quero trazer uma outra live, numa outra mensagem, quando Deus levanta Joel para falar. Aleluia. Mas Deus está dizendo: desperta, igreja. É tempo de oração. É tempo de enchermos as nossas vasilhas. É tempo de enchermos as nossas vasilhas, porque Jesus está voltando. Nós vamos chegar no Santíssimo. O nosso alvo aqui é chegar no Santíssimo. Levítico 16, para quem está me acompanhando, versículo 2, versículo 12 e versículo 13. Nós vamos chegar no Santíssimo. E aí você vai se alegrar comigo. Aleluia! Quem disse que a gente precisa de multidão para sentir a presença? Quem disse que a gente precisa de público? A presença está aqui, a presença está aí com você. Aleluia! Oh, glória! São esses 3 elementos que nós encontramos no lugar santo. E o que faz a separação do lugar santo é um véu. Aqui está o meu lenço, que eu choro mesmo, irmão. Pela misericórdia de Deus, eu peço ao Espírito Santo, me dê um coração quebrantado, porque se um dia eu for para o culto, ou eu for oferecer um culto a Deus e não chorar, para mim não é culto. Nós temos que se quebrantar na presença de Deus. O véu fazia a separação. Alguns historiadores vão dizer que
No tempo do tabernáculo era 6 metros de largura por 6 metros de altura. Depois, na época que o templo do Salomão foi construído, foram 9 metros de largura, 9 metros de altura. Mas o véu, irmão, não era um véuzinho de noiva, não. Ou como um lenço, como você pega esse lenço aqui, ó, e vai rasgar. Não, era um véu grosso, a espessura de um punho. Os historiadores vão dizer que 2 cavalos, fazendo forças contrárias, um cavalo puxando para lá e outro cavalo puxando para cá, não rasgaria o véu. Eles não conseguiriam rasgar o véu, porque era um véu grosso. Aleluia! Mas Jesus ao terceiro dia, quando ele morreu e ressuscitou, esse véu se rasgou de cima a baixo. E agora nós temos livre acesso para entrar na sua presença. Nós temos livre acesso para glorificá-lo, para falarmos pessoalmente. Mas até o Antigo Testamento era só o sumo sacerdote. Grava isso. A gente precisa ter conhecimento, irmão. Porque muitas vezes a igreja perece por falta de conhecimento. Era só o sumo sacerdote. Tinha um povo que só ia até o átrio. Tinha os sacerdotes que iam até o lugar santo. E o Santíssimo era só o sumo sacerdote. A Bíblia vai dizer o versículo 12 do capítulo 16 de Levítico: tomará um incensário cheio de brasas de fogo do altar e os seus punhos cheios de incenso e colocará dentro do véu. Dentro do véu. Irmão, imagine agora, se no lugar santo uma pessoa comum entrasse, ela já era morta. Agora imagina uma pessoa entrar no lugar santíssimo. Por isso que havia toda uma preparação. Não era de qualquer maneira. Por isso que o versículo 2 do capítulo 16 de Levítico, versículo 2, Deus vai dizer para Moisés: Moisés, diz a Arão teu irmão, para que não entre em todo o tempo e de qualquer maneira, porque havia um dia específico, havia uma hora específica, havia um ritual, havia uma programação para que ele entrasse. Por quê, pastor Rodrigo? Porque se ele entrasse de qualquer maneira, ele seria morto pelo próprio Senhor. Ele seria morto. Então ele pegava as brasas vivas e colocava dentro deste incensário. E ali ele colocava as brasas vivas e ele tinha uma receita que era dada pelo próprio Deus, que era o incenso, que produzia fumaça. Aí tem até aquele hino da fumaça. Quem já pisou no Santo dos Santos, aleluia! Isso é para quem teve experiência com Deus. Quem já pisou, irmão, ele não abandona Deus. Quem já pisou, ele não larga a sua fé. Quem já pisou é porque tem comunhão, sabe o que é ter a presença de Deus. O que nós temos dentro do Santíssimo? Nós temos a arca. A arca era uma caixa de madeira. E essa caixa de madeira, a madeira que eles usavam era uma madeira de acácia. Essa madeira era revestida de ouro por dentro e por fora. Ouro por fora e ouro por dentro. A madeira não aparecia. O Senhor está dizendo que o ouro representa Deus, a madeira representa o homem. Ele aparece e eu desapareço. Ele aparece e eu desapareço, porque a honra é dele,
A glória é dele. O louvor é para ele. Aleluia. Tudo o que fizermos, façamos para a glória dele. Dentro dessa arca nós temos a vara de Arão, que floresceu, o vaso com maná, as tábuas das leis com os 10 mandamentos. E em cima, chegamos, em cima da arca, a sua tampa, o propiciatório, feito de ouro puro, oh glória, aleluia, aonde tinha 2 anjos querubins ajoelhados, um de frente para o outro. Essa era a tampa, conhecida como propiciatório. Vem comigo, versículo 2, capítulo 16, versículo 2. Diga a Arão que não entra em todo o tempo para dentro do véu que está diante do propiciatório, em cima da arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem. Aleluia, oh glória. Se Arão entrasse de qualquer maneira, ele seria morto. Ele seria morto pelo próprio Senhor. Por isso havia um ritual. Por isso havia esse cuidado. Nesse dia, irmãos, e nós estamos concluindo aqui. Nesse dia, ele entrava 4 vezes. O 10º dia do 7º mês. Todas as vezes que ele entrava e saía do lugar santíssimo, ele tinha que tomar um banho de corpo inteiro e trocar todas as suas vestimentas para entrar novamente, porque ele estava entrando diante da presença. Por isso eu digo a você, se santifique, ore, consagre antes de entrar na presença de Deus. Todas as vezes que ele entrava e saía, ele tinha que fazer esse ritual. Ao total eram 5 banhos, 4 conjuntos de vestimentas. 10 vezes ele lavava as mãos e os pés para entrar no Santíssimo. Antes da primeira entrada, ele tinha que matar um novilho. Ele pegava um novilho e oferecia em sacrifício esse novilho no altar de holocausto, para a expiação dos seus pecados e dos pecados da sua família. Então ele tomava o seu banho, trocava a sua roupa e entrava com o sangue daquele novilho. Mas é aqui, glória, é a primeira entrada. Se Deus não aceitar a entrada, ele morre. E depois, se ele entrasse, era só o próximo ano. Irmão, se você estiver entendendo a minha linha de raciocínio, você vai entender o valor dessa palavra. Porque você não tem dia específico para entrar. Você não precisa de hora marcada para entrar. Você não precisa de um templo aberto para entrar na presença de Deus. Você não precisa, você tem livre acesso através do sangue. Mas no tempo da lei, havia sim um dia específico, o dia da expiação. E era só o sumo sacerdote. O povo ficava lá fora. Eles não podiam ajudar. Por isso que os historiadores vão dizer que ele entrava com uma corda amarrada na sua cintura. Porque se Deus não aceitasse a sua entrada, ele era morto. E ele tinha que ser puxado pela corda. Agora imagine, se o sumo sacerdote tinha que entrar com uma corda, quem é que teria coragem de entrar sem uma corda lá dentro, irmão? Tem muito crente com aparência de vivo, mas está morto.
Tem muito crente que não chora, não fala em mistério, não glorifica, é religioso. Eu estou dizendo a você, meu amigo, com carinho, tira essa capa, tira essa capa. Você está morto por dentro. Se fosse no tempo da lei e você entrasse no santuário, você já estava morto. Mas a graça te alcança. O sangue de Cristo te alcança. E você consegue a misericórdia de Deus. Eu creio que nessa hora, além da sua corda, o contexto do capítulo 16 vai dizer que nas suas vestimentas tinha campainhas de ouro e romãs. As romãs representam os frutos do Espírito. É o que testifica a vida de um cristão: a paz, perdão, longanimidade, bondade. Isso é o que representa as romãs. E esses sinos de ouro, quando ele entrava e Deus aceitava a sua entrada, ele chacoalhava suas vestimentas, fazendo a expiação, salpicando sangue sobre o propiciatório. E conforme ele salpicava o sangue, as campainhas faziam barulho. E conforme as campainhas faziam barulho, era sinal que Deus havia aceitado a sua entrada. Era sinal que Deus tinha, aleluia, permitido a sua entrada. Se tem barulho de campainha é porque está vivo. Se tem barulho de campainha é porque Deus está aceitando o seu sacrifício. Se tem barulho de campainha, alá, amanaia, oh glória, aleluia. Quem é vivo dá um glória aí. Porque tem igrejas que estão mortas. Parece que estamos em um velório. Mas a igreja viva, ela faz barulho. Ela glorifica, ela exalta. Oh, glória a Deus. Agora imagina como ficava o coração desse sumo sacerdote. Se Deus não aceitar a minha entrada, eu morro. Agora, se Deus aceitar a minha entrada, eu vou ouvir a voz de Deus. Eu vou sentir a presença de Deus. Aleluia. Eu creio que ele parou diante daquela cortina, daquele véu, com incensário na mão, coração batendo forte, desesperado. Se Deus aceitar a minha entrada, eu fico vivo. Se Deus não aceitar, eu morro. Ele abria aquele véu e entrava. E quando ele entrava, irmão, ele começava a balançar o incensário. O ambiente ia enchendo de fumaça. O ambiente ia enchendo de fumaça. Ele desaparecia na fumaça. A arca desaparecia na fumaça. E quando ele desaparecia na fumaça, Deus aparecia sobre o propiciatório. Deus está dizendo agora: desapareça que eu vou aparecer. Deus vai aparecer na tua casa agora. Deus vai aparecer na tua casa agora. Desapareça no glória. Desapareça no aleluia. Desapareça na adoração. Desapareça. Desapareça porque Deus está aparecendo. Aleluia. Desapareça porque Ele vai aparecer. Desapareça na adoração. Desapareça no jejum. Desapareça no glória. Desapareça no aleluia. Desapareça nas campanhas da madrugada. Desapareça nos cultos.
Desapareça naquele cantinho do seu quarto, porque Deus está te ouvindo, Deus está te vendo, e Ele está dizendo: vou aparecer na tua casa, vou aparecer no teu casamento, vou aparecer na vida dos teus filhos, vou aparecer nesse Brasil. Aleluia! 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 Deus está me dizendo aqui agora que se a igreja brasileira desaparecer, Ele vai aparecer nesse Brasil. Deus está me dizendo aqui agora, se a igreja brasileira desaparecer na oração, no jejum, na santidade, Ele vai aparecer no Brasil e haverá um grande avivamento. Aleluia! Se você crê, recebe. É tempo de nos unirmos. É tempo de nos unirmos. É tempo de nos unirmos. Cada um na sua casa desapareça, porque Deus vai aparecer. Nós iremos contar muitos testemunhos. E outras nações saberão que o Brasil é do Senhor Jesus, que esta nação é do Senhor Jesus, que aqui é um povo cristão, que aqui existe um povo que desaparece na oração, que aqui existe um povo que desaparece no jejum, não discriminando as outras nações, não, porque Deus também é com as outras nações, mas nós estamos profetizando sobre a nossa nação. Deus vai aparecer na nossa nação. Deus vai mudar o quadro da história. Deus vai restituir tudo aquilo que o gafanhoto está levando. Os pastos reverdecerão. As árvores voltarão a dar frutos. Vocês comerão fartamente e nunca mais serão envergonhados. Aleluia! Oh, glória! Irmão, se você gosta ou não gosta, eu sou pentecostal. E eu tenho a graça, eu sinto a graça de Deus. E quando ele desaparecia na fumaça, Deus aparecia sobre o propiciatório. A primeira entrada, para eu concluir, ele fazia a expiação dos seus pecados. Então ele saía e se preparava para a segunda entrada. Antes da segunda entrada, ele pegava 2 bodes e ele lançava a sorte sobre esses 2 bodes. A qual caía a sorte era o bode expiatório. O outro era o bode emissário e ele era amarrado por enquanto. Então ele pegava esse bode expiatório e oferecia em sacrifício. E ele entrava a segunda vez para fazer a expiação dos pecados da nação de Israel. Então ele saía e se preparava para outras entradas, que era libertar aquele bode emissário. Ele ia libertar aquele bode, ele colocava a mão sobre a cabeça do bode, como se estivesse confessando os pecados sobre aquele bode. E então ele era solto pelo deserto. Ele entrava 4 vezes nesse dia. A primeira entrada, a entrada com o incensário, aonde ele desaparecia na fumaça e Deus aparecia. Ele deixava o incensário lá dentro. A segunda entrada, a entrada com sangue daquele novilho, para fazer a expiação dos pecados da família dele.
A terceira entrada, a entrada com sangue daquele bode que era o expiatório. E a quarta entrada, pastor? A quarta entrada era para retirar o incensário que ficou lá dentro. Por quê? Porque naquele dia, todas as vezes que ele entrava e saía, ele tinha que desaparecer para Deus aparecer. E aqui eu estou concluindo. Tudo o que fizermos, façamos para a glória de Deus. Façamos para o louvor do nosso Deus. Eu não estou fazendo essa live para a minha glória. Deus conhece o meu coração. Eu estou sendo incentivado pelos outros pastores amigos que me conhecem nesse Brasil, aonde eu prego a palavra, para que eu faça algumas lives de pregações. Eu estou fazendo porque Deus tem orientado. A glória dele. É Deus que me revela esta palavra. Eu não tenho capacidade. Eu dobro o meu joelho aqui. E ele abre a minha mente. E o Espírito Santo me dá a revelação, a inspiração para a palavra. Então tudo o que fizer, irmãos, faça para a glória de Deus. Vamos deixar essa competição de lado. Vamos deixar essa rivalidade de lado. Quem prega mais? Quem canta mais? Qual o melhor ministério? Qual o melhor departamento? Qual a melhor denominação? Irmãos, as nossas lutas é pela causa de Cristo. O nosso objetivo é lutar pelas causas de Cristo. Quem ganha não sou eu. Quem ganha não são os demais pastores, meus companheiros e amigos que estão aqui comigo. Quando você compartilha essa live, você não está dando a glória para mim, não. Você está dando a glória para Deus, porque quem ganha é Deus. A glória é de Deus, a honra é de Deus, o louvor é para Deus. Tudo que nós fizermos, façamos para a glória de Deus. Numa próxima oportunidade, eu quero continuar a segunda parte dessa mensagem, que fala sobre o reino sacerdotal. Porque o propósito de Deus era fazer com o povo hebreu, com o povo de Israel, o que ele fez com a igreja hoje. Porque a igreja tem livre acesso à presença de Deus. Esse era o propósito de Deus. Leia Gênesis capítulo 12 e versículo 3. Vai dizer: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus está dizendo? Abraão, através da nação que eu farei de você, todas as outras nações serão abençoadas. Leia Gênesis capítulo 19, para você que gosta de Bíblia, e o versículo Êxodo, capítulo 19 e o versículo 6. Vai dizer Deus dizendo para Moisés, porque já faziam 3 meses que eles tinham saído do Egito, e já fazia 11 meses e 6 dias que eles estavam parados diante do Monte Sinai. Deus vai dizer para Moisés: sobe aqui no Monte Sinai, sobe aqui no Santíssimo, aonde só você pode subir. Eu vou revelar meu segredo. Êxodo 19, versículo 6. Sabe aquele povo que está lá embaixo, 11 meses e 6 dias? Eu farei deles uma nação santa e um reino sacerdotal. Esse era o propósito de Deus com a nação de Israel. Diga para eles se santificarem, se separarem, se guardarem, porque ao amanhecer do 3º dia, olha aí, eu vou aparecer. Desaparece que ele aparece, crente. Quer milagre, mas não paga preço. Quer milagre, mas não ora. Quer milagre, mas não jejua. Quer milagre, mas não consagra. Desaparece que ele aparece. Está na Bíblia.
Deus vai dizer: olha aqui, Moisés, fala para eles se santificarem, porque ao amanhecer do terceiro dia eu vou aparecer. E a Bíblia diz que eles se santificaram. Irmão, imagina um dia que não havia nenhuma nuvem no céu. O céu estava limpo, limpo. E de repente uma nuvem começa a se aproximar sobre o monte. Oh glória! Êxodo capítulo 19 vai dizer para nós que houve raios, relâmpago, buzina, o monte fumegava. A Bíblia vai dizer, é Bíblia, o que eu prego é Bíblia. Êxodo 33 e versículo 2, que Deus desceu com 10 milhares de anjos. Ei, era para você dar um glória aí, era para você soltar um joinha aí. Deus apareceu com 10 milhares de anjos. Esse mesmo Deus vai aparecer na tua casa. Oh glória! Sabe por quê, irmãos? A gente tem que ler com atenção. Êxodo 19, versículo 5, vai dizer assim, ó: pois todos eles ouvirão a minha voz. O propósito de Deus não era colocar a palavra numa tábua dentro de uma caixa. O propósito de Deus era fazer de cada israelita um sacerdote para abençoar as outras nações. A nação de Israel seria uma nação distinta das outras nações. Olha o versículo de número 13. Está aqui, ó. Versículo de número 13. Êxodo 19. Soando a buzina, todos subirão ao monte. Mas eles ficaram com medo. Quando a presença desceu, houve raios, relâmpagos. A Bíblia vai dizer no capítulo 20 de Êxodo, versículo 18 e 19, que eles disseram para Moisés: Moisés, não dá. Nós oramos, nós se santificamos, nós cremos, mas se nós subirmos e se nós ouvirmos a voz, nós morreremos. Sobe você, Moisés, e tudo que Deus mandar você falar, que tudo que Deus falar para você, você fala para nós que nós iremos fazer. Aí já entra uma outra mensagem. É nesse momento que Moisés se torna o mediador do povo, por uma escolha do povo e por uma escolha divina. Até o capítulo 24 de Êxodo, Moisés sobe e desce, ouvindo as leis oralmente da parte de Deus. Mas no capítulo 24 de Êxodo, pensei que ia terminar, mas o Espírito Santo está fervendo aqui. Oh glória! No capítulo 24 de Êxodo, Deus manda Moisés subir. E Moisés sobe para receber as leis oralmente. Oralmente. Ei, você não está entendendo? Ei, ele ia receber as tábuas da lei escrita pelo próprio dedo de Deus. Ele fica 40 dias e 40 noites no monte. Só que quando ele fica 40 dias e 40 noites, o povo se corrompe. Porque quando o povo fica longe do seu líder, uma boa parte se corrompe. Tem muita gente que só é crente quando tem culto. Só é crente quando tem as reuniões. Só é crente quando tem congresso. Só é crente quando o pai está presente. Só é crente quando o pastor está na igreja. Mas no momento de pandemia como esse, vai ver se ele está orando. Vai ver se ele está jejuando. Vai ver se ele está oferecendo culto a Deus. O povo se corrompe, porque o líder se afastou. E nós estamos vivendo uma determinação do governo. E temos que ser submissos às nossas autoridades. Mas tem gente que está nessa situação.
Moisés ficou 40 dias e 40 noites, eles pensaram que Moisés morreram. E eles construíram um bezerro de ouro. E aí começou a farra. Aí começou a bagunça. Idolatria, bebida, fornicação, adultério. Se despiram. E sabe o que Deus disse para Moisés? Êxodo 32 e versículo 7. Moisés, desce, porque o teu povo se corrompeu. Êxodo 32 e 7. Moisés, desce, porque o teu povo se corrompeu. Não era mais o meu povo que tirei do Egito. Como que Deus está te chamando? Pense nisso. Olha o versículo 10. Ao mesmo tempo, Deus prova a fé de Moisés. Ei, você que é líder, você que é pastor, olha a proposta que Deus fez para Moisés. E escute o que eu vou dizer porque é profético. Misael, já foram 3. Escute a proposta que Deus fez para Moisés. Porque nesse momento de pandemia, em que infelizmente não estamos podendo ter os nossos cultos, o inimigo é sujo. É de Deus o que eu estou falando aqui, irmãos. Não está no meu esboço. Não está no meu script. Nesse momento, muitas pessoas lhe farão propostas. Deus está dizendo, fique na sua posição. Fique no seu lugar. Entenda qual é a sua missão no reino. O reino tem várias ramificações. A minha missão no reino é pregar a palavra. Até que Deus fale, confirme, prova que a minha missão é outra. A minha missão não é pastorear. A minha missão não é ser pastor presidente. A minha missão não é liderar. A minha missão não é abrir igreja. A minha missão é pregar a palavra. E qual era a missão de Moisés? A missão de Moisés era guiar o povo no deserto. A missão de Moisés era caminhar com o povo no deserto. Era só isso. Mas olha o que a Bíblia diz em Êxodo 32 e versículo 10. Me acompanha aqui. 32 e versículo 10. Moisés, a minha ira se acendeu contra este povo, e eu os consumirei, e eu farei de ti, Moisés, uma outra nação. Pegou? Você entendeu? Deixa eu te ajudar. Deus ofereceu o lugar de Abraão para Moisés. Porque a promessa de uma grande nação, Deus tinha feito para Abraão, lá em Gênesis. Eu farei de ti uma grande nação. Eu engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Qual era a missão? Qual era a missão de Moisés no reino de Deus? A missão de Moisés era simples. Era guiar o povo no deserto. Mas Deus, na sua sabedoria, Moisés, na sua sabedoria, o que ele fez? Falou, Senhor, não, de jeito nenhum. Olha o versículo 13. É isso que eu admiro, irmão. A Bíblia nos ensina. Deus, o Senhor não lembra da promessa? Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Jacó e os teus servos. O Senhor prometeu para eles que o Senhor multiplicaria a semente deles como a estrela do céu. O que Moisés estava dizendo aqui, Senhor, a promessa é para eles. A promessa não é para mim. A promessa
é para Abraão. Eu só sou Moisés que guia o povo no deserto. Irmão, entenda seu ministério. Para de querer ser pregador porque o outro prega. Para de querer ser cantor porque o outro canta. Para de querer pastorear porque o outro pastoreia. Dobra o teu joelho e vai orar e entenda qual é a missão que Deus te deu no reino de Deus. Assim você não terá problema. Por isso que nós encontramos muitos obreiros frustrados. Porque eles apoiam as suas decisões. Eles apoiam o seu futuro no homem. Achando que o homem fará alguma coisa por ele. Moisés disse, eu não. Eu só sou o guio. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu. É interessante essa parte, né, irmão? Deus se arrependeu, olha. Versículo 14. O Senhor se arrependeu do mal que tinha feito. Êxodo 32. Mas Deus se arrepende? A Bíblia diz que Deus não é homem para que se minta, nem filho do homem para que se arrependa. E agora a Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu? Irmão, não entenda e não interprete o arrependimento divino com arrependimento humano. O arrependimento humano é uma coisa. Nós erramos, nós falhamos e se arrependemos. O arrependimento divino, guarda isso, é outra coisa. O arrependimento divino é quando Deus tem um plano original para o homem. Deus tem um plano. Esse é o plano original para o homem. O homem não correspondeu ao plano, Deus prepara outro plano para ele. Então, quando Deus se arrependeu, Deus diz, já que eles não corresponderam ao plano original, eu vou preparar outro plano. Mas eu não os perderei. Foi quando Moisés desceu do monte, viu toda aquela bagunça, viu toda aquela idolatria, e ele disse lá, ei, quem está zelando pelas causas de Deus? Quem aí não está envolvido na imoralidade? Quem não está envolvido na hipocrisia? Quem não está envolvido na mentira? Quem aí não está envolvido na sensualidade, no adultério, na idolatria? Sabe quem eram os únicos que não estavam envolvidos, meus irmãos? Os únicos que não estavam envolvidos eram os levitas, os da tribo de Levi. Foi por isso que os levitas foram escolhidos. Aí eu entro e interpreto para você. Ao invés de Deus escolher as 12 tribos, que é a nação de Israel, Deus só escolheu a tribo de Levi. Por isso que todo levita, ele é sacerdote. Todo sacerdote, ao contrário. Todo sacerdote, ele é levita. Mas nem todo levita, ele é sacerdote. Porque aí vai ter outros procedimentos da família de Arão. No outro estudo, quem sabe aí, eu posso esclarecer para os irmãos. E a primeira missão dos levitas era matar aqueles homens que estavam envolvidos naquela idolatria, naquela bagunça. Aí agora eu concluo dizendo, ao invés de Deus escolher as 12 tribos, Deus escolheu somente a tribo de Levi. Ao invés de Deus escolher a nação de Israel, Deus só escolheu a tribo de Levi. E por isso o acesso à presença de Deus no tempo da lei, no Antigo Testamento, era limitado. Era limitado. Guarde bem, nós temos que compreender. Mas agora, no tempo da graça, Hebreus 4:14 vai dizer que nós temos o grande sumo sacerdote, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele morreu. Não só morreu, mas ele ressuscitou. Ele não só ressuscitou, mas ele rasgou o véu de cima a baixo.
e o acesso se tornou liberado. Você não precisa de um dia específico, você não precisa de uma hora específica. Você tem livre acesso à presença de Deus. Por isso a Bíblia diz em Hebreus 10:19, que pelo seu sangue nós temos livre acesso. Olha que interessante, irmão, o porquê que Pedro escreveu em sua carta, 1 Pedro 2:9, igreja, aleluia, agora vocês são nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, que foi tirado das trevas e foi trazido para a sua maravilhosa luz. Igreja, o que Deus não fez com a nação de Israel, Deus fez conosco. Você é nação santa, você é sacerdócio real, você carrega a presença. 1 Coríntios 3:16, você carrega a presença. Pensa bem comigo, irmão. Não é errado dizer que nós vamos entrar na presença, não. É um termo que nós usamos. A presença está em todos os lugares. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Mas era uma vez por ano. Era uma vez por ano que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, o 10º dia do 7º mês. Mas através da morte e da ressurreição de Cristo, você tem livre acesso à presença de Deus. Deixa eu te explicar. Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo. Diga aí, eu sou templo do Espírito Santo. E agora diga comigo, a presença mudou de casa. Sabe por quê? Porque antigamente o sumo sacerdote tinha que entrar uma vez por ano no Santíssimo. Mas agora, aleluia, a presença ela saiu do Santíssimo e ela mora em nós. Ela habita em nós. Eu sinto a presença. Aonde você vai, a presença vai. Aonde você pisa, a presença pisa. Aonde você coloca as mãos, a presença coloca as mãos. Deus está dizendo, vai plantar 1 e vai colher 100. Porque você carrega a minha presença. Você é um transportador da presença de Deus. Você crê? Você crê, dê um glória. Você crê, dê um aleluia. Você crê, libera o joinha aí. Se você crê, entendeu, dá glória comigo aí. Porque nós carregamos a presença de Deus. Aleluia. Desapareça para Deus aparecer. Vamos desaparecer agora para Deus aparecer? Quantos concordam em orar comigo agora? Concorda comigo? Dá um joia. Quem concorda comigo, libera o joia aí. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar para Deus aparecer. Vamos desaparecer na oração agora. Quantas famílias estão sofrendo, irmão? Quantas famílias estão passando por dificuldade? Vamos desaparecer agora comigo. Vamos encher a nossa casa de fumaça. Vamos encher a nossa casa de fumaça. Esqueça a roupa que eu estou vestindo. Esqueça o fundo da minha parede, os quadros. Vamos desaparecer agora. Aleluia. Fecha os teus olhos comigo aí se você pode. E nós vamos desaparecer para Deus aparecer. Soberano Deus e eterno Pai, a tua mensagem foi ministrada nesta tarde, conforme o Senhor tem revelado ao meu coração. Desapareça para o Senhor aparecer. Senhor, apareça em nossas vidas. Senhor, apareça nesta casa. Senhor, apareça nesta família. Senhor, em nome de Jesus, esta pessoa que está enferma agora, que ela seja curada.
O Senhor já manifestou muitas curas através do meu ministério. O Senhor já manifestou muitas curas por onde eu tenho viajado por este Brasil. O Senhor já trocou o sangue da minha própria filha. Senhor, em nome de Jesus, tira este câncer agora. Tira este nódulo. Tira, Senhor, esse problema nos nervos, nos músculos. Tira esse problema em seus órgãos. Troca sangue agora. Em nome de Jesus eu profetizo agora, receba a cura. O local da sua enfermidade vai queimar agora em nome de Jesus. Receba a cura pelo poder que há no nome de Jesus. Deus, apareça nesta casa. Talvez esta casa está precisando de uma providência. As contas estão atrasadas. Oh, Senhor, os armários estão vazios. Senhor, em nome de Jesus, Tu és o dono do ouro e da prata. Envia a providência para esta casa agora. Nós desaparecemos para o Senhor aparecer. Senhor, aonde o Senhor aparece tem cura. Aonde o Senhor aparece o cego enxerga. Aonde o Senhor aparece o paralítico anda. Aonde o Senhor aparece, milagres acontecem. E eu profetizo, haverá paz nesta casa. Haverá paz nesta família. Haverá paz em nome de Jesus. Receba o milagre, irmão. Receba a cura. Receba esta palavra. Compartilhe ela, em nome de Jesus. Eu estou com uma mensagem fervendo no meu coração. Não sei se hoje à noite ou amanhã. Preciso dar uma preparada. Mas eu quero falar sobre o livro de Joel. As 4 fases do livro de Joel. A crise, a restituição, a prosperidade e o avivamento. Eu vou mostrar, irmãos, que Deus permitiu a crise. Que as árvores do campo se secaram. A alegria acabou entre eles. Mas quando eles entraram pelo caminho do arrependimento e da santidade, Deus restituiu em dobro tudo que eles haviam perdido. Mas existe um caminho. Existe um percurso. Eu vou estar divulgando pelo WhatsApp e vou estar divulgando também pelas redes sociais. Creio que essa será a próxima mensagem que eu quero ministrar ao teu coração. Tem uma outra mensagem que Deus me revelou por estes dias e eu ainda não preguei, mas eu vou falar para vocês. Não tome decisões precipitadas. A mensagem é: não navegue na contramão de Deus. Tem muitas pessoas tomando decisões precipitadas. Na hora da crise está fazendo como Elimeleque. Está pegando a sua família e está indo embora. Depois nem ele mesmo volta vivo. Está fazendo como Jonas. Está entrando no porão, está entrando no navio errado e está fazendo toda a tripulação do navio sofrer e jogar as suas bagagens ao mar. Está fazendo como Ló, que na hora de tomar uma decisão sábia e continuar seguindo o seu líder Abraão, o seu tio, e se tornar um discípulo, levantar altar a Deus, preferiu uma vida boa em Sodoma e Gomorra. Mas o final de Ló foi dentro de uma caverna em depressão. Em depressão, tá? Com as suas filhas embriagando e se deitando com ele. E segundo os historiadores, 3.000 pessoas acompanharam Ló. Todas elas morreram. Cuidado com quem você anda acompanhando. Fique debaixo da bênção do seu pastor. Não tome decisões precipitadas não, meu irmão. Eu quero falar. E eu quero falar também sobre a depressão. Quero falar sobre a ansiedade. Quero citar alguns exemplos na Bíblia para vocês. Vamos fazer uma série aí de mensagens que vai ajudar muitas pessoas
A Bíblia diz em Filipenses 4, versículos 6 e 7, não andeis ansiosos por coisa algumas, antes apresenteis a vossa necessidade em oração e súplica diante de Deus, e a paz guardará tua mente e o teu coração. Vou citar versículos bíblicos e vou mostrar homens na Bíblia que ora estavam no alto e ora eles estavam lá embaixo deprimidos. Nós somos humanos, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de tratamento, nós não somos Deus, Tem hora que nós precisamos entender estas coisas. Então, conto com você, tá? Estou fazendo essa live tudo para a glória do nosso Deus. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa. Ore pela minha família, irmãos. Pela minha esposa, a irmã Érica. Pelas minhas filhas Ana Gabriele, que tem 9 anos. E a Isabelle, que tem 4 anos. Nós estamos na dispensação de Deus. Nós estamos vivendo a vontade do nosso Deus. E eu tenho certeza que Deus também tem bênção para a tua casa, assim como Ele tem derramado das bênçãos dEle para a minha casa. Aqui eu termino. E aqui eu deixo o meu abraço a todos vocês. E obrigado por estar comigo aí. Deus lhe abençoe. Um abraço em nome de Jesus.